45. Vou lá, mercador. Sim, meu jovem, quais são as suas promessas? Eu tenho promessas de libertar em nome de Jesus. Deus vai me usar para orar pelos enfermos e eles serão curados. Sabe, sinto isso forte em meu coração. Eu canto no louvor da minha igreja e sei que através da minha voz, vidas serão transformadas. E por que quer vender as suas promessas? Eu não quero vender. Eu quero bem orar. Eu só preciso de 5 minutos. É o suficiente para eu passar ao lado daquela garota. Ô meu jovem, afinal trabalhamos com o Penhor. Eu compro somente. Se quiser passar esses minutos com essa garota, terá que me entregar todas as suas promessas. Ora, mercador, as minhas promessas são grandes demais para eu perder uma bobagem como essa. Eu conheço tanta gente que peca e continua sendo abençoada. Posso dar exemplo de 1000 pessoas que pecam e continuam libertando em nome de Jesus. E por que comigo? Ou comigo seria diferente? Eu tenho a lista deles também. Todos querem arriscar e continuam arriscando todos os dias. Meu jovem, você poderá continuar curando em nome de Jesus. Mas chegará o dia que ele vai te olhar e vai te dizer: você me passa, eu não te conheço. Vocês não compreendem isso, não é? Não sabem examinar as escrituras. Deus não vai dividir os seus minutos com ninguém, meu jovem. Então deixe de ser tolo, vai ver melhor essas suas promessas. Elas são valiosas, sim. Mas essa garota que te seduz é muito mais, na verdade. Analisa comigo, já teve alguma garota tão linda que ficasse babando em você como essa? Nunca, mercador. Então eu creio que você está perdendo a chance da sua vida. Ok, digamos que você tenha razão. Mas eu preciso pensar no futuro. O que você pode fazer por mim? Vá para o final da fila e pense muito bem. As promessas serão minhas, não melhoram. Agora pense muito rápido, meu jovem, pois a tal garota pode desistir de você. Seria 2.346? Eu não aguento mais. Quero vender tudo que tenho. Calma do Senhor. O que tem aí para me vender? Tudo eu já disse. O meu cargo na igreja já não me interessa mais. Os meus pastores não conseguem valorizar o meu ministério. Eu visto essa roupinha todos os dias. Passo o culto inteiro em pé intercedendo. Sou sempre a última a sair e ninguém me valoriza. Eu estou cansada, as coisas não acontecem. Eu acho que chegou a hora de vender tudo e me desviar. Eu compreendo a sua dor, mas esse seu produto é muito simples. Eu compro todos os dias. Te dou comprando de reconhecimento por eles. Agora não tem coisa melhor para me oferecer, não. Quais são as suas promessas? Eu tenho promessas de ver a minha família toda restaurada. Deus me disse que se eu continuar persistindo, estou prestes a ver o meu filho sendo salvo. Também fui curada de um câncer em meu pulmão. Tenho dons de revelação e vejo coisas maravilhosas. Ótimas promessas. Quero ver vendê-las. Sim, eu quero, não tenho a menor dúvida. Do que me adianta ter tudo isso se meu pastor não muda? Se as pessoas continuam as mesmas, se não conseguem me ver todos os dias plantado naquela igreja, eu venho sim, te entrego tudo que tenho em troca deste prato de reconhecimento. Na verdade, eu concordo com você. Essa de louvor não combina nada contigo. Eu tenho coisa muito melhor. Tchará, roupas de mendiga. Todos os jeitos. E as pessoas permanecem na fila das necessidades. Da inconstância. Hoje mesmo, por exemplo, nós temos aqui você fazendo parte dessa fila. Você está vendo a pessoa cantar do seu lado, prestes a entregar as promessas nas mãos do inimigo. Você sabe que ela vai para a desgraça, mas mesmo assim está entrando na mesma fila que ela está. Você consegue enxergar isso no reino espiritual hoje? As pessoas têm necessidades, eu sei. Até mesmo Jesus Cristo foi testado nas necessidades humanas. Me tem poder. Mas tu necessitas. O pecado está batendo a sua porta e você não está conseguindo dominar, não é? Agora você quer vender a sua promessa? Quer me vender tudo aquilo que Deus te deu? Eu posso muito bem pagar no final, esse é o meu trabalho. Te dou até um prato de lentilha para você saciar a sua necessidade. Agora, eu só preciso saber qual é a sua necessidade hoje.
Você que está fraquinho, desanimadinho, prestes a sucumbir. Muito bem. Hoje eu te dou a oportunidade de ver esse quarto do mundo espiritual. E está quase chegando a sua senha. E muitas pessoas aqui já estão na minha fila. Agora será que hoje é o dia que você vai sair da fila? Ou será o próximo? Senha 2347. Por favor, meu doutor, mas é minha vez. Sim, meu jovem. Eu já me decidi. Eu vou entregar tudo que eu tenho. Todas as minhas promessas. Eu não resisto àquela garota mercadora que eu não aguentaria ser zombado pelos meus amigos. E esse negócio de igreja? Esse negócio de igreja não é pra mim, não. Jovem, você é muito esperto. Não é certo contra todos esses aqui? Mas agora deixa aqui a sua senha, as suas vestes, o seu anel e todas as suas promessas. Agora vem cá. Deixa eu limpar essa marca de sangue, porque afinal você não vai mais precisar, não é? Muito bem, eu vou até te dar um brinde. Coloca nos seus pés. Muito bem, agora caminhe livremente e vá para o amor da sua vida. Senha 2347. Eu não quero vender, quero. Não trocamos nada aqui, nós compramos somente. Mas se não é caro demais, e você vai ter que ficar. Bom, nesse caso então nós podemos negociar, fazer uma aliança. Estamos entregando tudo que tem. Nós te damos o mais caro que temos. Bom, você tá assim como embora. Vamos saber, você não tem tempo para a sua vida. E depois a glória da segunda casa será maior que a da primeira mesmo. Experimente. As misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Você pode. Todo mundo faz. Deus vai ser bonzinho com você, você nem vai ter prejuízo. Mas o meu ministério é um grande recado. Eu sou ministro por excelência. Já alcancei milhares de almas e sou reverencial. Se eu cair, multidão cairá comigo. Ora, eu profissionalmente muito bem falado. Mas você não vai ser nem o primeiro nem o último. E depois se alguém descobrir, nós podemos dizer que é calúnia. Meu querido, existem tantas maneiras de ninguém saber. Você sabia que as pessoas famosas do meu gospel estão com você? A diferença é que eles fazem isso há anos. Então, deixa eu te convidar no caso, vai. Vamos, chega. Você só pode estar em campo. Eu conheço a vida dele e também conheço o ministério dele. E sei que ele não seria capaz de cometer o pecado deste. Ele é uma bênção. Pois ele já faz há 10 anos. Bem-vindo ao mundo obscuro. Há um que ninguém precisa saber. Você simplesmente deixará de ser um homem de Deus para se tornar um homem de negócios. Que tal? Eu não vejo problema nenhum. Até mesmo porque há muitas coisas dentro dessas igrejas que precisam mesmo ser analisadas. Sabe, por exemplo, o adultério. O adultério precisa mesmo ser mudado para não escravizarmos tantos casamentos frustrados como há nas igrejas de um dia, não é? Deus está muito flexível